Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Zonaro, sou R2 da Escola Paulista e hoje eu vou apresentar um caso do setor de oncologia ocular. Meu orientador foi o Dr. Ever Rodrigues e o chefe do setor é o Dr. Luiz Fernando. Nosso paciente é uma mulher de 39 anos, natural e procedente de São Paulo, que procurou o pronto-socorro oftalmológico por baixa visual súbita e indolor à direita de caráter progressivo, com piora a 5 dias associada a fotopsias. De antecedentes pessoais. O paciente apresentava sinusopatia com rinossinusites de repetição e dislipidemia. Uma tia teve câncer de mama. Os medicamentos em uso eram rivaroxabana e corticoide spray nasal. Negava tabagismo e etilismo e não tinha antecedentes oculares. Ao exame oftalmológico, a paciente apresentava uma acuidade visual no olho direito de movimento de mãos, no olho esquerdo de 20/20. Os reflexos pupilares de ambos os olhos não tinham alterações, não tinha defeito pupilar aferente relativo. Biomicroscopia anterior eu vou mostrar fotos. A pressão intraocular, aferida com o trombo de aplanação de Goldman, era de 14 no olho direito e 12 no olho esquerdo. E a fundoscopia eu vou mostrar fotos. Aqui a biomicroscopia, segmento anterior de ambos os olhos. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou residente do primeiro ano aqui da escola e na biomicroscopia anterior de ambos os olhos a gente pode ver pálpebra cílios sem alterações, conjuntiva clara, córnea transparente, câmera anterior formada, íris trófica e o paciente afásico. Ok. A fundoscopia do olho direito. Já na fundoscopia do olho direito, é possível ver um disco óptico róseo bem delimitado, escafação fisiológica. É, a gente dá para ver que vasos sem alterações, não é possível ver a mácula, pois tem uma lesão amarelada que na região temporal superior, que também está fazendo uma elevação da retina nessa região, tá? E também dá para ver algumas lesões péris discais. Tem mais coisa, porque superiormente, tudo até agora eu concordei, mas além das lesões peridiscais, nós temos uma alteração pigmentária perilesão, né? Então, além da lesão, eu tenho outras nodulações, vamos chamar assim, branco-amarelada, e do lado delas eu tenho alteração do epitélio pigmentado da retina. O restante eu concordo. Perfeito, doutora. Aqui em outras regiões da retina. Perfeito, né? Nessas imagens também tem outras fotos, dá para ver que tá. Aqui não dá para ver tão bem nas fotos, mas tem algumas lesões semelhantes a exudados duros na região da arcada temporal superior e ali um pouco também na inferior. Isso. E no slide não dá, aqui não dá muito bem para ver, mas a região macular inferior à lesão, é possível ver dobras da retina e em volta da lesão a sobrelevação da retina. A fundoscopia do olho esquerdo. Já na fundoscopia do olho esquerdo, dá para ver bem que o disco óptico é rósseo, bem delimitado, com escapação fisiológica. Aqui já dá para ver a mácula e também os vasos sem alterações. E há uma lesão na região da arcada temporal superior, com a sobrelevação dessa região, com bordas mal delimitadas, um centro esbranquiçado e tem mobilização de pigmento também na região. Perfeito. Boa noite. Um pouquinho. Quando vocês descrevem a lesão, eu quero ficar de olho fechado e vocês descrevem, aí eu quero abrir e ver se a descrição está batendo, tá? Então, você falou que era temporal superior. Eu não estou muito feliz, porque quando você fala temporal superior, eu imaginei só a arcada, mas ela pega um pedaço do polo posterior e um pedaço do equador. Então, é temporal superior, tá? Mas eu queria mais, para eu fechar o olho e ver se você está. Eu abro e está certo, então fico feliz. Pode falar, Christian.
Boa noite a todos. Meu nome é Cristian Nogueira, sou residente do segundo ano aqui da escola. Diante desses achados, a gente tem que pensar como hipóteses diagnósticas alguma uma lesão granulomatosa que está sobrelevando a retina nessa região. Podemos pensar em tuberculose, sarcoidose, casos neoplásicos também, sendo a causa metastática mais provável. E também pelo aspecto hipopigmentado da lesão, pensar talvez no melanoma melanótico, tentar no diferencial. Bilateral, né? Isso, mano. Tá. Então, dá para a gente afunilar um pouco, né? O melanoma melanótico seria uma hipótese menos provável, mas são essas hipóteses que a gente levantou. E para conduta, Boa noite a todos, Henrique R3. Então, por conduta para esse caso, solicitaria alguns exames de imagem, né, para avaliação, então, tomografia de coerência óptica, angiofluorescinografia, ultrassom de ambos os olhos, e além disso, também um rastreio infeccioso com exames laboratoriais, PPD, e também uma tomografia, de abdômen, tórax, crânio, pensando também até em provável estadiamento. Volta nas hipóteses para mim. Tá bom, pode seguir. essa foi a nossa conduta. Então, no ACT do olho direito, a gente consegue ver que na região macular tem um descolamento da retina neurosensorial com grande quantidade de líquido subretiniano. E na topografia da lesão amarelada vista no fundo de olho, é possível observar uma elevação, né, uma lesão hiperrefletiva na coroide. Na angiografia com fluorescência do olho direito, a gente observa uma hiperfluorescência tardia e sobre uma área de hipofluorescência que é mantida desde o começo até o final do exame. E também é possível observar um vazamento na região superior ao disco. Ultrassom do olho direito. A gente consegue ver ecos membranáceos móveis de baixa refletividade, que são móveis, não dá para ver, né? Mas ecos membranáceos de baixa refletividade que são sugestivos de processo inflamatório hemorrágico. A lesão é uma lesão bilobulada, de superfície lisa, a arquitetura interna dela é heterogênea. Está na região do polo posterior, no meridiano das 9 às 12. E além disso, adjacente à lesão, a gente nota uma membrana contínua de alta refletividade, afastada da parede, compatível com descolamento de retina. Aqui mostrando as dimensões da lesão do olho direito, que foram medidas no meridiano das 11 horas, de 5,19 de altura, 9,11 no diâmetro antero-posterior e 9,97 no diâmetro látero-lateral. No ACT do olho esquerdo, agora, a gente não observa líquido subretiniano, como no direito. Porém, a gente observa a presença de uma lesão hiperrefletiva na topografia de coroide, ali na topografia da lesão amarelada que a gente tinha visto na fundoscopia. Na angiografia com fluorescina do olho esquerdo, é possível observar áreas de hiperfluorescência tardia com vazamento na topografia da lesão. No ultrassom do olho esquerdo, a gente consegue delimitar ecos lineares descontínuos de baixa e média refletividade, que são compatíveis com o processo degenerativo vítreo, ah, e uma lesão parietal de formato cupuliforme, superfície lisa, arquitetura interna homogênea e refletividade média e decrescente ao modo A no sentido do ápice para a base, localizado no meridiano de 2 horas. Aqui as medidas da lesão do olho esquerdo, que tem 1,85 milímetros de altura, 5,43 milímetros de diâmetro antero-posterior e 7,22 de diâmetro lateral. Avaliação sistêmica, então, como se tinha sido sugerido na conduta. Gustavo, Oi. qual foi o melhor exame? Porque Acho que é a assim, fundoscopia, né? é. Eu consigo extrair mais dados, eu só não lembro, tinha célula? Não tinha Não célula. celularidade. Porque o que eu
O que a gente descreveu na retinografia foi o que eu vi na. Apesar da. Nós estamos na sessão de oncologia e nada não sobrevive sem avaliação multimodal, mas eu fiquei um pouco triste com o que os exames de imagem trouxeram para mim, né? Porque o OCT mostrou uma lesão coroidiana que eu já tinha visto, mostrou líquido subretiniano que eu já tinha visto, angiografia não me acrescentou nada, porque até atrapalhou, porque tem um vazamento tardio, né? E o ultrassom mostrou as lesões que a gente já tinha visto, mas com a diferença que a gente mediu, né? Depois eu vou pedir para o discutidor e para o chefe comentar isso para mim, tá bom? Pode seguir. Avaliação sistêmica, então, como tinha sido sugerido na conduta inicial. O exame físico dos demais aparelhos da paciente não apresentavam alterações. Ela tinha uma mamografia BIRAD-Zoom prévia e um citopatológico de colo uterino sem alterações também. Exame laboratorial geral, hemograma, função renal e função hepática também não tinham alterações. A dosagem de enzima conversora de angiotensina, lisozima, vitamina D e cálcio também estavam dentro da normalidade. E no rastreio infeccioso, ela apresentava sorologias de sífilis, HIV, Bartonella, hepatite C, toxoplasmose e citomegalovírus, todos não reagentes. E o IGRA era não reagente. A tomografia de tórax com contraste, a angiotomografia de tórax, a paciente apresentava esse nódulo sólido com contornos irregulares e bordas espiculadas, medindo 2,3 centímetros, associado ao espessamento do septo interlobular ao nível da língula, sem coleções líquidas. Na tomografia de crânio com contraste, também é possível observar múltiplas lesões expansivas no parênquima, distribuição randômica, predominando na transição do córtex e da substância branca. E essas lesões são acompanhadas por um halo de hipoatenuação com efeito expansivo, que é característico de um padrão de edema vasogênico. A nossa conduta, então, foi encaminhar a paciente para oncologia clínica com a hipótese oftalmológica, né, de metástase de coroide. A tomografia de abdômen e pelve não teve alterações, então não trouxe aqui. E lá na oncologia clínica, a paciente procedeu com a biópsia transbrônquica por radiointervenção. E os achados da patologia, né, morfológicos e o perfil imunohistoquímico da biópsia foram compatíveis com adenocarcinoma primário pulmonar. O estadiamento da paciente, então, foi fechado como adenocarcinoma estágio 4, T4, N0, M1, com metástase para sistema nervoso central bilateral e coroide bilateral. A equipe de oncologia clínica, então, indicou o início da quimioterapia paliativa com carboplatina e pemetrexed e radioterapia paliativa de crânio total e olhos bilateral com 10 elevado à terceira Grace. Atualmente, o paciente se encontra no seu primeiro ciclo de quimioterapia e programando o início da radioterapia. Então, para discussão, eu trouxe esse artigo, que é uma revisão publicada na Nature em fevereiro de 2022, sobre as lesões metastáticas oculares para vários locais do olho, incluindo a úvea. As metástases de coroide, então, são correspondentes por 90% das metástases oculares, e a explicação para isso é a rica irrigação da úvea na coroide, motivo pelo qual os êmbolos tumorais podem se alojar com mais facilidade naquele local. A cor do tumor na fundoscopia é amarela em 86% dos casos, e a presença de fluido ocorre em 72% dos casos, que muitas vezes de- determinam um descolamento de retina seroso. A idade média ao diagnóstico é de 60 anos. O trato veal é o sítio mais comum da metástase ocular, sendo que neste 90% vão para a coroide, 8% para a íris e 2% para o corpo ciliar. Os locais do tumor primário dependem do sexo do paciente. Para o homem, o mais comum é o pulmão, em 40% dos casos. O trato gastrointestinal e rins ocupam a menor parte. Para a mulher, o mais comum é que esse tumor venha da mama, em 68% dos casos, mas o pulmão ocupa uma parcela significativa também de 12%.
Aqui eu trouxe essa figura que resume os principais sítios de metástase no estadiamento do adenocarcinoma pulmonar da nossa paciente, sendo eles então o cérebro, que ela já tem, a adrenais, rins, fígado, ossos e linfonodos distantes. Esse gráfico é uma análise de Kaplan-Meier do tempo até a morte de 1.111 pacientes com metástase de coroide baseado em cada sítio primário. Tá? Então, no câncer de pulmão, que é não carcinoide, né, que está na seta ali, a gente consegue ver que é um dos piores nessa análise, sendo melhor apenas do que o de pâncreas, que tem o pior tempo até a morte de todos, né? Eita, peraí, saiu tudo. De trato gastrointestinal, de pâncreas é o pior. De trato gastrointestinal também, que é pior do que o do, o do pulmão. Rins e tireoide também são piores. E aqui, essa tabela, ela descreve o tempo de detecção do câncer sistêmico para cada sítio primário. Então, a gente consegue ver que pro câncer de pulmão não carcinoide, nesse estudo, né, faz parte da revisão, em um N de 295 casos, quase metade dos casos teve o diagnóstico ocular feito antes do diagnóstico sistêmico, como foi o caso da nossa paciente. Então, de take-home messages, o oftalmologista, visto tudo que eu falei, né, ele tem um papel crucial no diagnóstico precoce, porque muitas vezes o primeiro sintoma é um sintoma ocular. A abordagem ela deve ser interdisciplinar, então deve integrar o que? Equipe de oncologia, oncologia ocular, radioterapia, fisioterapia, nutrição, várias equipes multidisciplinares. E o diagnóstico e o segmento devem ser multimodais, né? Incluindo a ultrassonografia e a tomografia de coerência óptica. Aqui tem outras referências. É isso. Muito bom. Ever, quer ir lá para discutir, por favor? Temos bem. Belo caso, viu, Gustavo? Parabéns, Gustavo, excelente revisão. A gente trouxe mais esse caso para ilustrar para todos nós que a incidência de metástases está aumentando. Então, todo paciente com diagnóstico de câncer deveria fazer fundoscopia, que infelizmente não faz. E, como nesse caso do pulmão, mais de 50% dos pacientes, ao fazer uma fundoscopia, a gente consegue detectar a metástase antes da lesão primária. E se a gente fizer um encaminhamento rápido para tratamento sistêmico, a gente consegue estender o pronóstico de vida. O adenocarcinoma de pulmão, ele é a principal causa de mortalidade em Estados Unidos e a maior incidência em mais de 70 anos, sendo raro em abaixo de 25. Nossa paciente tem 30 anos, então a incidência é rara. E o principal fator de risco é fumantes, fumadores e não fumadores. Então, essa paciente teve ela aparentemente era uma fumadora passiva, não era uma fumadora ativa, mas a gente tem que considerar. E a coloração também, como o Gustavo mostrou, a maioria são essa cor amarela, bem amarela, que a gente leva antes a hipótese diagnóstica. E, infelizmente, a sobrevida é menos de 12% aos 5 anos, e porque a gente faz um diagnóstico muito tardio. E a nível mundial está tentando fazer um screening, exames de imagem precoce, mas a diferença de mama, o pronóstico, infelizmente, é muito ruim. E a oncologia está bem avançada, né? Então, talvez não tivesse tido uma abordagem cirúrgica do pulmão, porque as lesões eram pequenas, né? Daria para fazer exérese das lesões. Talvez por ter uma metástase mais considerável, né? Se o paciente fosse estadio 1, o tratamento é regional curativo. Mas como o paciente já teve estadio 4, aí o tratamento basicamente é fazer a biópsia para confirmar e depois fazer uma quimiorredução e uma radioterapia ou terapia local, mas para tentar aumentar o pronóstico de vida, não é curativo. Doutor Luiz, gostaria de comentar alguma?
sugestão. Por favor, Luiz. Daquela pergunta que a senhora fez dos exames de complementares, realmente, quando a gente tem na oncologia, o OCT ainda é bastante difícil ter uma mudança, mas uma coisa interessante, as metástases, geralmente, elas são multilobuladas. E no OCT você vê esse aspecto aqui, felizmente nessa não deu para pegar naquela lesão grande, mas você veria como se fosse uma montanha-russa. Um achado clínico bastante importante é o descolamento seroso. Ele é desproporcional do tamanho da lesão. O melanoma ele dá menos descolamento do que a meta. A meta tem um turnover provavelmente celular mais rápido, ele descola mais e o volume de líquido no fundo de olho é bem maior. Já o ultrassom é bastante importante, porque ele vai ver a característica interna. Né? Você vê que ele era uma refletividade média alta, diferente do melanoma, que seria um decrescente com ângulo kappa. E a angiografia tem uma explicação. Às vezes você, na angiografia panorâmica, ou numa angiografia bem da periferia, você acha outros pontos de metástase ou de lesões, e aí isso também te facilita o diagnóstico se for uma lesão única de um lado. E nem todas as lesões você consegue ver clinicamente. Então, por isso que a gente acaba pedindo esses exames. Em relação a essa paciente, a gente também quis trazer, porque a gente observa uma paciente jovem, não fumante, já chegou no estádio 4. E o que a gente tem visto é cada vez mais pessoas mais jovens com histórias de câncer, né? Então, talvez por outras exposições, né, que a gente não sabe ainda, né? Lembrar que o câncer de pulmão também está ligado com exposição profissional, né? Asbestose e outras profissões, né? E só para terminar, em relação à coloração da metástase, que eles comentaram, a maioria é amarelada porque a maioria é mama e pulmão. Você tem, por exemplo, o tumor carcinóide alaranjado, carcinoma de tireoide alaranjado, meta de melanoma mais pigmentado. Então, você às vezes consegue imaginar o sítio pela coloração e pelo formato, né, pelo aspecto mais da lesão. Acho que é isso. Coloquei, chamei a atenção das alterações pigmentares justamente para isso, né? Que dá aquele pigmento tipo moteado do EPR, que aí sugere que teve alguma alteração de líquido. Belíssimo caso. E antes, quando eu era residente, faz muito tempo, a gente nem pensava que uma pessoa de 30 anos pudesse ter um câncer de pulmão estágio 4, né? Então, você vê que agora a gente tem que pensar, independente da idade, da profissão, do que for, essa parte tumoral tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Não só primário, como metastático. Parabéns, viu? Parabéns, Luiz, parabéns os dois. Excelente, lindo caso. Para nós, né? Não para o Obrigado, paciente. professora. Obrigado. Boa noite, meu nome é Sérgio Nakamura. Eu vou apresentar o Grand Round de lente de contato e refração. A minha orientadora foi a doutora Marcia Kurauchi e a chefe de setor é a doutora Helena. Começando então, o caso é de um paciente de 57 anos, ele masculino, ele trabalha como coordenador de sistema de qualidade, ele é natural e procedente de São Paulo. Ele veio para o ambulatório com um desejo de melhorar a acuidade visual à esquerda. De antecedentes oftalmológicos, ele é um paciente que tem ceratocone. Ele fez transplante penetrante nos dois olhos, e no olho direito ele fez em 2008 e no olho esquerdo em 2004. Ele não tem nenhuma comorbidade e não tem nenhuma história de doenças oculares na família. Ao exame oftalmológico, o paciente apresenta uma acuidade visual sem correção no olho direito de 20/60, parcial, e com correção ele chega a 20/30 com um plano, menos 3,75 a 80 graus. Nesse olho, ele tem essa visão, mas ele também é J2.
No olho esquerdo, ele tem uma visão sem correção de 2400. Com correção, ele chega a 20/150 parcial, com mais um a menos 6,75 a 80 graus. A pressão intraocular do paciente no olho direito é 16 graus e no olho esquerdo de 15. A biomicroscopia anterior e a fundoscopia eu vou mostrar as fotos. Aqui, primeiro, a biomicroscopia anterior do olho direito. Boa noite a todos. Me chamo Gustavo Naufal, sou residente do primeiro ano aqui da escola. Na biomicroscopia anterior do olho direito, a gente consegue ver uma parte só do cílio superior, não dá para ver mais detalhes. Conjuntiva está clara. A gente vê uma córnea com um botão corneano transparente. Difícil falar se a câmera está formada, não consigo ver a fenda, mas acredito que esteja. A íris está atrófica e o paciente é fácil. Agora, do olho esquerdo. Bem semelhante, conjuntiva clara de ambos os olhos. A gente consegue ver o botão corneano também transparente. A câmera não dá para dar mais detalhes. Íris trófica e fácil. Posso? Você já deu um spoiler na minha pergunta, porque a minha pergunta seria: você disse que era bem semelhante, mas eu acho que tem uma sim. ectasia inferior. Tá. Por que que eu acho que tem isso? Porque quando você olha. Deslocado, né? Isso, exatamente. Parece que o botão está descentrado. Perfeito. Será que o botão está descentrado ou por causa da ectasia me dá a impressão que ele está descentrado? Claro que eu estou vendo foto, né? Foto é muito diferente de eu ver a minha biomicroscopia com a fenda, mas aí ele deu um spoiler aí, então não valeu. Continuando, aonde está traçada a fenda, difícil dar detalhe, principalmente de fora, mas dá para ver o aumento de uma curvatura, parece ser um nódulo mais sobrelevado, mas não consigo dar muitos detalhes. Já da foto da minha direita, dá para ver uma córnea mais prolada. Exatamente. Agora, a fundoscopia dos dois olhos. Em relação à fundoscopia, do olho direito a gente consegue ver um disco óptico róseo bem delimitado, a gente consegue verificar vasos e mácula sem alteração, retina aplicada aparentemente no polo posterior, idêntica do lado contralateral, do lado esquerdo. Agora, nas hipóteses diagnósticas. Boa noite, meu nome é Thiago, sou residente do segundo ano. A gente tem um paciente de 57 anos, um ceratocone já avançado, foi submetido a um transplante penetrante de córnea em ambos os olhos, que atualmente tem uma acuidade visual com correção, com uma má qualidade de visão, 20/150. Então, acho que é basicamente isso, né? O direito chegava a uma visão boa com refração. Tiago, eu te pergunto, é um ceratocone ou é um ceratoglobo? É, ele tinha ceratocone, fez, né, a cirurgia de transplante. Agora a gente vê esse botão de transplante mais pro lado, então não caracteriza um ceratoglobo, mas não é a córnea toda que está pro lado, né? Seria a região do botão do transplante, possivelmente. Eu aceito, mas eu gostaria que você falasse. Não sei porque eu não vi antes. Não sei porque eu não vi antes. Ele poderia ter, porque ele poderia ter tido um ceratoglobo, tudo bem, mas eu concordo com a sua resposta, gostei da sua resposta, mas eu acho que agora a gente não conseguiria fazer a diferenciação nesse momento, tá? Mas eu aceitei Obrigado. a sua, você com a sua resposta me convenceu. Obrigado. Então, as hipóteses é realmente isso, né? Um paciente que ele tinha no passado, no histórico dele, um ceratocone mais avançado, tanto que teve que ser submetido a transplante de córnea penetrante bilateral, e ele tem essa baixa acuidade visual que ela melhora parcialmente com refração, né? Não é ele não tem uma qualidade visual adequada no olho esquerdo. No direito ele até chega numa visão adequada. O problema dele realmente era o olho esquerdo, que era realmente pior que o olho direito. E agora nas condutas. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo, sou R3 aqui da escola. De conduta para esse caso, então, inicialmente eu solicitaria um Pentacam, principalmente para o olho esquerdo dele, para a gente estudar aquela área ectásica ali inferior. Podia solicitar também um OCT de segmento anterior para fazer esse estudo. E com relação à melhora da acuidade visual, já que ele não teve um resultado positivo aí com a refração, encaminharia ele para o nosso setor de lente de contatos para tentar adaptar uma lente. Leonardo, aí eu só tenho topografia, então eu tenho que mandar ele fazer Pentacam?
Não, Ou eu não tenho Pentacam, só tenho topografia, também não tenho os OCT de câmera anterior. Eu não consigo pensar numa conduta para ele, porque eu não tenho essas duas ferramentas. Olha, estou falando bonito hoje, hein? Não tenho essas duas ferramentas diagnósticas. não consegue sim. Daria para fazer o estudo dessa área ectásica por isso, a gente poderia acompanhar se teria alguma progressão. Mas como aqui no serviço a gente tem disponível, eu acho que. Mas poderia sim ser feito com um exame mais. É. Então, para esse paciente, realmente, o primeiro passo foi solicitar o Pentacam. Esse é o Pentacam do olho direito do paciente. A gente consegue ver que ele tem, né, essa curvatura mais acentuada na parte, esse astigmatismo mais elevado, né, com padrão mais irregular, com uma protusão mais inferior, que é sugestiva de ectasia. Nesse olho direito, ele tem um K máximo de 57,5. Agora, no olho esquerdo tem esse padrão também de astigmatismo irregular, com essa área de encurvamento acentuado mais nasal. E, assim, o K máximo desse olho direito dele é de 73,5, bem mais acentuado que o outro olho, que é uma das coisas que poderia explicar na não correção com a refração, né? A gente não realizou o CT de segmento anterior, a gente partiu direto para a adaptação da lente de contato. Então, vou mostrar as fotos e como que a gente pensou a adaptação desse paciente. Primeiro, a gente começou com a lente. A gente não começou direto com a escleral, a gente começou com a rígida, só que por conta do botão ser tão pro lado, não ficava nada parado. Então, as lentes elas acabavam caindo ou ficando muito, muito móveis. Então, a gente já começou depois disso com a lente escleral. Essa caixa aqui é da Zenlens, elas dão alguns dados que ajudam a gente a escolher a como começar os testes. Então a gente consegue ver aqui nessa linha que está com o mouse, que assim, córneas que são mais elevadas na periferia, eles já indicam a lente oblata. Então a gente começou com essa lente oblata primeiro nesse paciente, e veio assim, com um toque central muito importante. E aqui nessa seta, acho que não está dando muito para ver na imagem, mas tem uma compressão muito importante dos vasos. Então, essa lente aqui, ela era a última dessa caixa. Então, é, a gente vai. Eu vou mostrar a próxima imagem, que é uma lente um pouquinho diferente. É da Zenlens também, mas ela é Advanced. Ela, aqui também é a mesma coisa da outra lente. Ela tem alguns dados que a gente usa para começar o teste. Então, a mesma coisa, para essas que têm mais elevação na periferia, a gente começa com o perfil da lente oblata. Então, a gente começou primeiro com a ZT-27. Essa caixa, ela tem de diferente que ela já vem de fábrica com um flat 3. O flat ele aplana um pouquinho a borda da lente na horizontal e o strip 1 na vertical, que aperta um pouquinho. Então, bem naquela região que estava com compressão, é onde tinha esse flat 3, que é para diminuir a compressão, né? Então, a gente começou com a curva base de 7,9 e o padrão que veio foi esse. Naquela área que o paciente tem a região mais prolada, ainda mantinha o toque. Bom, a compressão, ela teve uma redução dos vasos, só que ainda tinha, só que o mais importante é esse toque corneano ainda da lente. Então, o que a gente fez, a gente partiu para a última lente da caixa, que é a ZT-28, com uma curva base de 7,3. Assim, o SAG estava adequado, só que ainda tinha um toque corneano importante, e aí a gente entrou numa dificuldade, porque é a última lente, e aqui, o paciente ele chegava com uma sobre-refração de 3, menos 3,5 a uma visão 20/20. Então, a qualidade visual dele era muito boa com essa lente. E assim, como no outro olho ele era 20/30, o J2 com correção, e o olho esquerdo chegou a 20/20, ele acabou fazendo monovisão, ele ficou super satisfeito. Só que a gente não podia deixar esse paciente com uma lente com esse toque. E aí, entrando em contato com a fabricante, a gente consegue fazer algumas adaptações na curva base na média periferia para fazer esse ajuste. Então, essa tabela aqui é uma tabela que foi criada pelo Dr. Luiz Formentin para fazer esse ajuste. A gente pega a lente, que é essa linha aqui na vertical, é a lente que a gente usou, e esses valores aqui, 150 micras que está marcado, é que a gente adiciona na curva base para aplanar um pouquinho, para a gente conseguir que tenha menos toque na região que estava tendo toque dessa lente, na região da média periferia.
e aí ele entrega essa curva base de 7,9, que foi essa segunda lente. Essa segunda lente, que foi a primeira lente pedida, né, a primeira lente personalizada pedida, além de ter essa curva base personalizada, ela também teve um flat set na horizontal, que era onde estava tendo a compressão, e a partir dessa, todas as outras vieram sem compressão e está muito bem adaptada. O problema é que estava ainda tendo toque. Essa lente aqui, como todas as próximas, como a gente muda a curva base, ela reduz um pouco a lente e induz uma hipermetropia na lente. Então a gente tem que fazer esse ajuste empírico na lente no pedido para ficar com o grau que o paciente chegou a 20/20. Então a conta que a gente faz é a diferença da primeira lente, que é a lente da caixa de teste, com a segunda, tinha uma diferença de mais 3,5 dioptrias, e a gente soma isso com a sobre-refração, o poder da primeira lente, para dar a refração dessa lente, que era -2, o paciente chegava a 20/20, só que assim, ainda não dava para manter essa. Então a gente deu um passo além, a gente adicionou mais 150 micras, então a lente ela subiu para uma curva base na periferia de 8,8, com um aplanamento de 310, e ela ficou assim, diminuiu muito o toque, mas ainda tinha essa rarefação ali da fluoresceína, então que ainda tinha um certo toque nessa região. A mesma coisa aqui que eu falei na outra, que a gente faz essa conta por conta da hipermetropização da lente quando a gente muda, e o poder dessa lente ficou 2,5. Ainda não estava um padrão muito bom, e aí a gente deu um passo seguinte, a gente adicionou mais 100 micras em cima da lente de teste, né? E ela veio com uma curva base de 9,4. E aí sim, o padrão do paciente veio esse aqui, um padrão muito bom, sem toque nenhum, não tinha compressão de nenhum vaso, super bem adaptado, e o SAG também estava bem adequado. Para ter uma noção da diferença da dioptria da primeira lente para essa, a diferença foi de 10,5. Então, a lente que o poder inicial dela era -5,5, veio para mais 5 por conta dessas alterações. E o paciente ficou super bem adaptado, fez monovisão, e está super satisfeito com a visão dele do olho esquerdo, né? A gente só fez a adaptação do olho esquerdo porque a visão do olho direito dele estava super satisfeita. A questão era mesmo do olho esquerdo. Aí era isso. Ele chegava a 20/30 com a refração, com Só óculos. com óculos. Isso, exatamente. Nossa, lindo caso. Eu quero fazer algumas perguntas. Pode ir? Primeiro, excelente caso. Claro que a conclusão é: não consigo fazer sozinha essa adaptação da lente, tá? Vamos ter que pedir ajudas aos universitários. Mas foi fantástico porque evitou um retransplante, né? Porque a única coisa que, quando você me mostrou aquela foto de perfil, falei, não vai dar, porque. E você começou falando justamente isso, nenhuma lente parava, né? Então, era o que eu iria concluir mesmo. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, para o olho direito. Eu sei que é um problema de superfície, que a melhor lente seria a lente rígida. Mas, se eu colocar a lente gelatinosa tórica, porque o grau é pequeno, se a gente for colocar, né? -3,5. E eu tenho lente tórica gelatinosa nesse poder. Ele teria a mesma qualidade de visão? Quer dizer, eu poderia tentar uma lente tórica gelatinosa no olho direito dele? Essa é a minha primeira pergunta. Tentar, poderia tentar. Não dá para eu te falar quanto que ficaria a visão, porque a curva dele, embora ele tinha uma refração que não era muito alta, a ceratometria dele já era então, mas ele tinha um 57 por não sei quanto. Então, eu acredito que a lente gelatinosa não ia parar, ela ia acabar girando, não ia ficar bem. Segunda pergunta seria para o lado esquerdo. Daria para fazer alguma tentativa de piggyback sem partir direto para escleral? Provavelmente não, porque o piggyback, na verdade, ele vai só diminuir o atrito e o desconforto da lente rígida corneana. Então, a lente corneana, ela nem ficava no olho dele, ela simplesmente, ele não conseguia nem o primeiro piscar, ela já caía. E eu, assim, eu só permaneci
Porque se você for ver na topografia, esse paciente é um paciente do consultório, eu não conhecia ele antes, mas ele está ectasiano naquele botão, né? Dá para perceber. Se esse era meu último recurso, era minha última tentativa de mexer na curva base dessa lente escleral. Se não ficasse, provavelmente indicar ele para fazer algum procedimento cirúrgico, uma topoplastia de repente. Mas ele ficou tão maravilhado de ter enxergado, e ele ficava ainda, imagina, 57 anos e ficar com monovisão. É para poucos, né? Depois de um transplante, depois de 2004, que ele nunca mais colocou lente, ele enxergava mal. E ele não é uma pessoa muito exigente. Tanto que ele. Não, porque ele já estava com esse olho desde 2004 sem fazer nada. Ele usava o óculos para dirigir, porque o resto, como ele era um J2, o dia a dia dele, na verdade, era sem usar nada. Ele usava essa lente até. Ele é um transplante antigo e ele nem usa essa lente escleral o dia inteiro. Ele usa umas 6, 7 horas, um período que ele fica fora para o trabalho, ele volta, ele já fica assim. Então, assim, ele estava bem motivado a tentar, e eu também, porque foi um caso assim. Difícil porque diferente, né? E deixa eu falar só uma observação. Essas mudanças de curva base que ele falou, na verdade, quem faz a adaptação, a gente não necessariamente precisa saber. A gente, mandando a informação, mandando foto para o laboratório, eles são muito parceiros, eles vão ajudando a gente a fazer essas modificações na curva base. Eu entendi. A Helena está online? Tá. Helena, você quer fazer alguma complementação? Que o caso foi muito bom, né? Oi, boa noite, doutora Nilva, boa noite a todos. Sim, um caso bem interessante, é um caso que, nesses pacientes pós-transplante, não é algo tão raro de se ver. Então, parabéns ao Sérgio, à Márcia. O que a gente vê bastante é exatamente isso, transplantes mais antigos, a gente vê que aquela região ali entre o doador e o receptor começa a ficar mais, a encurvar mais e afinar, e aí, às vezes, a gente não consegue realmente manter uma lente rígida, ela fica muito instável. E aí, respondendo sua pergunta, doutora Nilva, mesmo que a gente pense em fazer uma lente gelatinosa por baixo, seja no piggyback, nesse olho esquerdo, ou pensando numa correção com a lente tórica, é exatamente o que a Márcia falou, a lente às vezes fica instável, né? A borda eleva muito da lente gelatinosa, a gente não consegue um resultado tão bom. Às vezes a gente tem lente gelatinosa de descarte anual, que ela é torneada, a gente poderia pensar numa curva diferente, mas aí o DK já cai muito, que é uma lente de hidrogel, já não seria interessante, já perderia um pouco da razão disso aí. Mas, nesses casos, o que é importante que eu queria falar também é o seguinte, a gente mexe ali na curva base, na meia periferia da lente, para tirar aquele toque, e aí a gente não vai mexer no vão central, ou seja, a gente aumenta ali somente naquela região onde a lente realmente está tocando, né, nessa parte da meia periferia. E aí o vão central, ele permanece da mesma forma, e isso é super importante, porque se a gente não mexe nesse vão, não aumenta, a permeabilidade do oxigênio também não cai, já que a gente vai ter, o oxigênio vai ter que passar pelo material da lente e pela camada de lágrima que vai estar ali. Então, isso já faz com que a gente consiga um resultado melhor também. Numa lente que a gente não tem troca lacrimal, então a gente mantém esse vão central adequado. Obrigada, Helena. Excelente caso. Meninos e meninas, muito obrigada. Vamos dar sequência. Dani. Good evening, my name is Good evening, my name is Daniela. I'm a second-year resident, and I'll be presenting the last case of the night. My preceptor is Dr. Fernando Malherbe, and the head of the division is Dr. Caio Regatieri. So the case concerns a 55-year-old woman from São Paulo who presented with a complaining of decreased visual acuity in the left eye for the past 3 months, with sudden and painless onset, followed by a partial improvement during this period. She denied any other associated symptoms, and her ophthalmologic history was unremarkable, and in her past medical history,
She had systemic arterial hypertension and she was on losartan. On her ophthalmological exam, her visual acuity was 20/20 in the right eye and 20/30 in the left. I'll show photos of the slit lamp. The intraocular pressure measured with Goldman was 18 in the right eye and 16 in the left. And I will also show photos of the fundus exam. The anterior bimicroscopy. Good evening, everyone. I'm Beatriz. I'm first year resident of the service. So in the anterior biomicroscopy of the right eye, we have a clear cornea, clear conjunctiva, the trophic iris, and the patient is phakic. And there's also a nasopterygium in grade 1. And in the left eye, there's also clear cornea, clear conjunctiva, trophic iris, and the patient is phakic. Perfect. The fundoscopy of the right eye. In the right eye, we have a pink optic disc, sharp margins, a slight vascular tortuosity, and macula is without alterations, and the retina is attached as far as we can see. Okay, and the left eye. And in the left eye, we have also a pink optic disc, sharp margins. There's a sclerotic vessel in the superior temporal arcade, and there are some intraretinal hemorrhages superior to the macula and in the end of the superior temporal arcade as well. And there are some yellowish lesions in the temporal and inferior retina, and the retina is attached as far as we can see. Okay. For the diagnosed hypothesis. Good evening, everyone. My name is José Levi Cavalcante. I'm a second-year resident here at the service. So we have a female patient with, she is 55 years old and had a superior temporal branch vein occlusion at the retina of the left eye. And for the etiology, we can think about like metabolic disease, like the hypertension that the patient had, and hyperviscosity status like gestation, and vasculitis like infectious or inflammatory disease. Perfect. So, given that the patient had a superior temporal branch retinal vein occlusion and consider the presentation, we consider vascular disease such as hypertensive retinopathy and others. For the management. So good evening, everyone. My name is Mateus. I'm a third-year resident here in the service. So the management for this case, I would firstly order some exams such as blood exams, serologies for the infections causes, and either I would order some retinal images, multimodal images such as fluorescein angiography and an OCT to evaluate this area and these lesions that we can see in the fundoscopy. Go back to the retinography, please. No, the left eye. Okay, because I think that the patient has bigger excavation of the disc, the optic disc. Yeah. So I thought about glaucoma too. It's a possibility. Okay. So, the laboratory tests were performed in which serologies for syphilis and HIV were non-reactive. Fasting blood glucose was from 92. Complete blood count, coagulation profile, and renal function tests show no abnormalities. Total cholesterol was from 258 and triglycerides of 201. We did an ambulatory blood pressure monitoring that show a maximum systolic blood pressure of 227 and a maximum diastolic pressure of 133.
The fluorescent angiography of the right eye show no alterations. And in the left eye, there is an extensive area of hypofluorescence due to capillary dropout in the superior temporal region, and along with areas of hyperfluorescence in the late phases from leakage, especially in that same area that corresponds to secondary neovascularization. On the OCT of the right eye, the parallelism of inner and outer retinal layers is preserved. And in the left eye, we can see that the foveal depression is preserved. There is a thinning of the inner retinal layers that's more evident in the superior temporal region, and the outer retinal layers are preserved. In the OCT angiography of the right eye, there were no alterations. And in the left eye, we can see an absence of superficial and deep vascular plexi in the superior temporal region. So, in this case, the diagnosis is a superior temporal branch retinal vein occlusion in the left eye associated with hypertensive choroidopathy. Hypertensive choroidopathy is a condition seen in patients with severe or untreated systemic hypertension and involves a damage to the choroidal circulation. One of the classic manifestations are the Auschwitz spots, that are those yellow subretinal lesions that we found in the fundus exam that appear due to occlusion of the chorial capillaries. This image is from our patient. For the follow-up, the patient was referred to a cardiologist and is currently on 3 medications with better blood pressure control. We proceed to the first section of photocoagulation due to the neovascularization, and we also performed angiography, fluorescence angiography after the laser. In the fundoscopy of the left eye, we can see an improvement of the retinal hemorrhages, and we can see in the temporal peripheral retina the multiple laser scars. And in the angiography of the left eye, observes areas with the laser marks, and also a persistence of some areas of hyperfluorescence due to leakage, as well as areas of hypofluorescence due to capillary dropout. These patients continued to follow up with us and is scheduled for additional photocoagulation sections. To conclude, first, retinal vein occlusion is often a sign of systemic vascular disease. Therefore, it's crucial to always investigate and identify any underlying systemic causes. And second, strict control of systemic hypertension is essential. Proper management of the blood pressure not only helps prevent recurrence, but also protects against further ocular damage. Thank you. Fernando, vai lá no púlpito. Queria dar os parabéns para a Daniela pela apresentação, pela montagem do caso, né? A gente achou que era um caso interessante para essa audiência, justamente porque é uma doença bastante prevalente, né, e comum, e que pode causar esse tipo de alteração no órgão-alvo, né? Lembrando que a hipertensão no olho ela pode causar no segmento posterior retinopatia, coroidopatia e neuropatia, né, também. E nesse caso a gente vê clinicamente os sinais, né? Aquelas manchas que estavam presentes desde o início, que nos ajudam aí no diagnóstico diferencial. É claro que a gente abriu o leque também para as infecciosas, tem que ser descartadas, mas não tinha celularidade, não tinha nada que levasse a isso clinicamente. Depois os exames descartaram, né? Então ficou com a investigação realmente como uma doença hipertensiva, né? E aí lembrar dos critérios de laser nesses casos, né? Às vezes a gente pode ter extensas áreas de má perfusão, mas nesse caso também tinha neovaso, o que indica então neovaso na retina
ou no segmento anterior, são indicações de laser nesse tipo de caso, né? E a gente tem que lembrar, às vezes, que casos de hipertensão muito severa ou em pacientes muito jovens, a gente tem que fazer aquela investigação de hipertensão secundária, né? Nesse caso, não, pela idade, 55 anos, já tinha esse diagnóstico, já tratava, acho que foi adequado o tratamento, com o mapa mostrou que estava fora de controle, né? E aí, clinicamente, ela vai ser otimizada. Então, acho que era isso. E a Anja é bem interessante também, que mostra shunts, né? Então, onde tinha shunts, para o status do olho seria melhor, né? Mas tinha vazamento, então concordo plenamente com a conduta e concordo plenamente com a escolha do caso. Eu acho que retina, a gente está cada vez mais afunilando para injeta, 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 e como a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, né? E também pensar em ajudar o paciente para fazer o diagnóstico, né? A gente às vezes vê casos assim de coroidopatia com manchas de Elschwing, em emergência hipertensiva, né? O paciente tem eclâmpsia, por exemplo, né? E é jovem, né? Então não tinha hipertensão prévia, mas pode cursar com coroidopatia, né? Caio, tá online? Caio, quer comentar? Não, boa noite, parabéns, Malherbe e Dani, pelo caso. Acho que, como todo mundo comentou, acho que é um caso fundamental para a gente mostrar aqui. E além do, acho que a outra coisa para comentar também é a possibilidade de a gente fazer um OCT angiography que mostrou uma área extensa aí de, hoje a gente não fala nem de não perfusão capilar, mas de baixa perfusão capilar nessas áreas. Então, é um exame a mais que a gente pode utilizar. Mas no final do dia, se você estiver num ponto remoto, você não precisa de nenhum desses exames aí para tratar esse paciente. Só a clínica, a visualização de um neovaso já é soberano para a gente poder tratar esse paciente. E como o Fernando falou, além do tratamento oftalmológico, é fundamental o acompanhamento clínico, porque a gente possa evitar que aconteça em outros órgãos também a mesma situação. Parabéns, Dani e Malherbe. Bem lembrado, Caio, as imagens do ACT são lindas, do ACTA são lindas, né? E gostei também da imagem do OCT normal para ver como teve uma perda da celular, da espessura do OCT na área comprometida, né? Então, não só comprometeu a parte venosa, como na parte estrutural da retina. E a imagem do OCTA ficou linda. Concordo com o Caio que se você vê neovaso, tem que fazer o laser, mas a anjo ajuda muito para a gente localizar até onde a gente vai, né? Porque quando a gente vê na retinografia, você vai fechar muito o laser, né? E você fecha muito, você piora muito o campo, principalmente de leitura, né? Porque você faz laser superior, é no campo inferior, né? A visão melhorou pós-laser, está mantida. Não, não houve grande melhora, então o objetivo nosso mesmo é tratar para não piorar, né? Então, isso que eu falei do campo de leitura, esquece. Mas normalmente a gente tem oclusão superior, né? E aí, se você fechar muito o laser para polo posterior, você entra no campo de leitura e o paciente vai se queixar de não estar conseguindo ler. Mas se a visão não melhorou, é mais para a gente não ter, como você falou, uma neovascularização de retina que vai culminar com a hemorragia vítrea e necessidade de vitrectomia, ou em casos mais severos até glaucoma, né? Mas em grande caso, adoro esse tipo de caso. Obrigado. Juliana, você quer comentar alguma coisa antes de eu te chamar para dar aula? Eu só ia comentar a parte do glaucoma, né? Quando a gente tem uma clínica assim de longa data, essa questão de que glaucoma é predisponente, você acaba vendo acontecer. Antes você via pouco, mas realmente é um fator de risco bem significativo ter uma escavação como essa. Exatamente, foi bem lembrado de novo. Eu chamei a atenção da escavação e não é incomum que na emergência do vaso, por causa da escavação, você tenha oclusão, e aí a oclusão nem está relacionada com a hipertensão, e sim com a emergência por uma escavação maior, né? Mas adorei, obrigada, viu? comentário, Ah, claro. doutor?
Ô, chefe, você tá aí? Obrigada. Sou todo ouvidos. Por favor. Acredito que vale sempre a pena pensar em poupar o campo inferior, não apenas para leitura, mas para deambulação, descer escadas, outras dificuldades que o paciente pode apresentar. Então, a angiografia de grande angular pode ajudar a dirigir melhor, né, o tratamento com laser e poupar um pouco mais o campo inferior. Então, acho que não só para leitura, a gente deve pensar em geral, assim, apenas esse detalhe. Excelente caso. E excelente comentário, chefe. Obrigado, Caio. Obrigado, Michel. Vamos dar continuidade, Juliana, só para a gente manter o horário. Obrigado, meninos e menina. Aqui sempre o pessoal traz para o Greenhound os casos mais simples, mais básicos. Não é meu caso, Nilvo. Esse negócio de genética, de doença rara, não tem como, né? Mas você é o caso. Eu só posso ser uma exceção. Você é o caso do professor. O caso do professor é diferente. Pode passar o próximo. Então, esse é um paciente eu vou começar quando ele tinha 14 anos, atualmente ele tem 23, tá? Masculino, com nictalopia, alteração do campo visual, com disacusia, em uso de aparelho de audição, mas com o aparelho de audição a comunicação dele era ótima. Ele teve uma suspeita de papiledema e vinha usando corticoide em alta dose. Tinha feito, inclusive, pulsoterapia, bastante corticoide mesmo. Aqui a refração dele tinha 20 e 30 nos dois olhos, tá? Vamos abrir aqui a imagem que ele trouxe da época, era impresso em papel, eu escaneei aqui, né? Dessa época da primeira consulta. Alguém quer comentar aqui fotos do olho direito? Alguém quer comentar ou sigo aqui? Pode abrir. Alguém acha que tem papiledema? Vai, só para a gente fazer uma. Porque ele veio para você com suspeita de papiledema. Até então, o motivo não foi a doença rara, foi o papiledema. Papiledema. Quer passar Tava o olho ou não para a tava? gente ver se o outro olho era igual? Vamos Só lá. para ver um olho aí, né? Sim, ela vai Vou passar passar o o outro outro. agora. Próximo olho. Aí, o outro olho. Suspeita, sim. Uhum. Não posso falar porque eu não sou R1, né? No caso do professor, todo mundo fala. Todo mundo pode falar. Bom, então talvez aí. Dá para ver mais alguma coisa? Aqui mais perto, dá para observar uma pigmentação anormal nessa retina, né? E afinamento da parte arteriolar, um pouquinho da venular, mas mais da arteriolar. A mácula tinha ali alguns pontinhos ao redor dela, não está muito claro aqui nessa imagem. Próximo. Aqui, uma visão melhor aqui dos nervos. Então, dá para a gente perceber ali o contorno, né, o reflexo alterado, o contorno dos vasos. Próximo. Então, aqui, como diagnóstico, a gente ficou, de uma forma geral, com uma retinose pigmentar da infância, porque tinha esses osteoclastos, essa alteração de pigmentação, esse aspecto granulado do epitélio, afinamento vascular, os discos elevados, né? Bom, foi suspenso o uso de corticoide e também o uso do palmitato, que ele também vinha usando e estava até com acne por uso desse palmitato. E foi introduzido o uso da luteína. Próximo. Aqui um aspecto do OCT ainda em 2017, tá? Mostrando elevado, mostrando as fibras ali na emergência do nervo óptico, fazendo lá um contorno anormal. Próximo. E também em 2017, lembra que eu chamei a atenção que a mácula tinha um pouco de alteração. Então, já dava para a gente perceber esses cistos. E ele também tinha, ao longo do tempo, ele fez tratamento para um edema macular cistoide com injeções intraoculares de anti-VEGF.
e Ozurdex, tá? Próximo. Certo. Tudo isso. Tinha feito, ó, no olho esquerdo uma vez a Elia, 3 vezes Ozurdex e estava com Ocupress. Então, eu tirei essa medicação, quer dizer, eu não segui nesse tratamento de injeção intraocular e usei Diamox, 3 comprimidos, Azopt 2 vezes, Cetrolac, com um tratamento clínico, tá? Próximo. Agora a foto atual dele. Olha como evoluiu a alteração do nervo óptico. Agora ele tem uma pigmentação anormal, mas não está mais elevado, né? O Diamox ele foi útil tanto para tratar o edema do disco quanto o edema cistoide macular. E aqui dá para a gente perceber nessa foto um pouco melhor essa alteração de pigmentação fora da região de arcadas e o afinamento vascular. Os osteoclastos são bem pouquinhos, mas dá para a gente notar. Próximo. Ah lá. E quando você pega uma foto mais periférica, aí a pigmentação fica mais clara. Então, é um caso de distrofia com comprometimento. Vocês querem arriscar diagnósticos aqui? Ô, Juliana, antes do diagnóstico, eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. Vou fazer uma pergunta para você. Como que a gente pode explicar o efeito do Diamox na diminuição do edema do disco óptico? Porque tudo bem, da mácula é por ativação, por ser inibidor de anidrase carbônica da bomba sódio-potássio, vai do epitélio pigmentado. Agora, no disco, por que diminuiria? Pergunta complexa, vamos ver. Quando um neurologista está de frente de um paciente com pseudotumor, ele usa também o Diamox. Aí seria uma analogia à questão do pseudotumor. Então, acho que é meio por aí. Agora, explicar exatamente esse aspecto de desidratação do E o paciente, né, pseudotumor da acho que tem pressão alguma coisa a licórica. ver com a pressão licórica, né? Exato. É desidratação e diminuição da pressão licórica. Então, acho que esse foi o mecanismo que a gente viu aqui nesse edema. Peguei no meio, pergunta de retina, mas uma coisa que se estuda eu tô no meio. É o diferencial de pressão translaminar, Uhum, né? Que é a pressão entra em consideração aí a pressão intraocular e a pressão licórica, né? Pode uhum. ser isso. Você reduz a É, pressão licórica, você vai teoricamente diminuir essa alteração do nervo aí. essa desidratação aqui, no caso, eu acho que foi relacionada como se fosse um caso de um pseudotumor. Fantástico esse caso, Juliana, porque você vai voltar depois, no finalizar, foi tratada com injeções intravítreas, né? Não é uma boa Que escolha. objetivo, né? Então, isso foi interessante você colocar, porque na minha cabeça, a injeção foi pensada no edema macular cistoide, ok, mas não foi feito o diagnóstico, por isso que foi indicado um tratamento do edema macular cistoide e não o porquê que estava ocorrendo aquele edema macular cistoide, né? Mas é interessante, olha, mesmo edema macular cistoide por retinose pigmentária, há publicações com melhora com vários tipos de injeção. Então também Olha, é complexo, eu porque há vejo muitos tipos de muito e retinose pigmentária. não vejo efeito muito bom, não. E eu tenho uma casuística bem grande. O controle clínico é melhor e principalmente a longo prazo, porque são pacientes jovens que acabam tendo as complicações do anti-VEGF e as complicações da cortisona. A cortisona ainda consegue desinchar melhor do que o anti-VEGF, mas o anti-VEGF não tem um efeito muito útil para esses pacientes. O controle clínico funciona, se você tiver paciência, às vezes consegue, ir usando bastante tempo e vai desinchando. Mas é difícil esse controle clínico, né? E usar Diamox é muito complicado. E às vezes, assim, a gente reclama, 1, 2 Diamox, 3, o paciente já está reclamando. Quando é o neurologista prescrevendo, quando o neurologista prescrevendo, eles começam com 4, 5 e não dão nem bola, né? Então,
pensar que pode ser até uma dose maior. Bom, a gente estava falando aqui no diagnóstico, né? Algumas ideias? Você falou que tem hipoacusia? Tem desacusia, isso. Talopia e desacusia. Alteração de campo, claro, com esse, né? Então, Então, ó, isso, síndrome de Usher, né? E aqui a gente tem a alteração do disco óptico como uma alteração secundária, que poderia ser aí a presença de drusa de disco, mas no caso não tinha drusa, era realmente só um edema, quer dizer, só não, porque é complicado também, né? Um edema nos discos. pensei em Próximo. blusa de disco quando você apresentou, aí o diagnóstico diferencial seria feito com ultrassom facilmente, né? Exato. E a própria autofluorescência, né, também ajudaria. Bom, painel, ele fez um painel, ele entrou num programa de teste genético gratuito e a gente fez esse painel em 2017. E agora? O que aconteceu? Esse é o resultado do teste genético. Vocês sabem interpretar? Bom, a primeira coluna aqui está o gene, tá? Então são 3 variantes, tá? A gente trocou o nome mutação para variantes, 3 no SHER2A. A posição é uma marcação cromossômica, como se você pegasse lá o primeiro nucleotídeo lá do cromossomo e fosse numerando. Então é um número grandão, mas ele começa a ser HR1, que é cromossomo 1. Então esse gene está no cromossomo 1. Nessa posição, ali em cima variou. Teria um TC, ficou T. O que aconteceu? Deletou um C. É isso que ele quis dizer dessa forma. Aí a consequência. Então, ali já na marcação numérica do gene, tá? Então, na posição 2299 del G, é uma deleção do G, que corresponde na proteína, no lugar de um GLU, na posição 767, entrou uma serina. Só que desemparelhou o frame de leitura, que é o frame shift, e 21 posições depois entrou um stop codon, então ficou uma proteína mais curta. O EST é qual código foi usado para comparação, porque você está dizendo que existe o normal, qual foi usado, porque às vezes varia o teste de um laboratório para o outro, você pode usar uma base diferente de comparação. Em heterozigose, e a gente classifica essa variante, foi patogênica, quer dizer, causadora de doença. Vamos aqui para a segunda agora. Mesma coisa, trocou um T por um T, numa posição mais 16 pares de base, quer dizer, teve uma inserção de algumas dessa sequência de 16 nucleotídeos que estão anotados ali embaixo, nessa posição entre o 1327 e o 1328, tá? E isso, de novo, alterou a proteína, um ASN na posição 443, para um match e alterou também frame shift em 18 posições depois, proteína mais curta. Também patogênica, tá? E a terceira é uma mutação de ponto no cromossomo e na proteína. Aí, o que a gente faz se tem 3 mutações? Como é que eu vou saber qual que é a mutação causadora ou não? VUS é uma variante de significado incerto, tá? Aí a gente fez a segregação do pai, tá? E o pai tinha a primeira e a terceira, tá? E por que eu escolhi esse caso para trazer aqui para vocês? Por causa da parte clínica e porque essa mutação 2299 está no exon 13, tá? E o que isso tem de especial? Próximo. Então, ali no exon 13, a gente está começando aqui na escola um clinical trial, que é o laboratório Procchiar, TEA, Cepubio, uma medicação que vai chamar Uteversen, e é uma reposição de um RNA para o exon 13, tá? Então, esse menino tem chance de ser chamado para esse clinical trial
A gente está esperando aí a aprovação da Conitec, em breve a gente vai começar. São injeções intraoculares desse RNA, repondo o exon 13, tá? Ô, Ju, o pai tinha alteração também? Não, porque no pai, ó, ele recebeu um alelo do pai e um da mãe. O do pai tem duas variantes, mas o outro alelo dele é normal. E o que ele recebeu da mãe também tinha essa variante do meio. Então ele só teve a doença porque nenhum dos dois alelos dele é funcionante. O pai tinha um funcionante, apesar dele ter aí uma variação dupla. Imagina, por exemplo, se esse pai por algum motivo fosse fazer um teste genético, sai um exoma, que tem tudo. Aí poderia aparecer como alterado, porque eles não teriam a segregação do pai, ele carregaria duas variantes, né? Mas, no caso, ele não teria clínica, né? Então não faz sentido. Próximo. E aí, quais são os critérios de inclusão desse estudo, tá? Maior de 18 anos, retinose pigmentar ou Usher, tá? Porque esse gene Usher2A, ele causa tanto Usher quanto retinose isolada. Tem que ser um teste certificado. O OCT na horizontal tem que ter uma linha EZ maior que 2,2. Quer dizer, eu não posso fazer o tratamento em quem tem a doença muito avançada, que já tenha perdido tantas células que eu não tenha mais o que recuperar. Então, ele tem que ter uma boa quantidade de células. Tem que ter mais de 55 letras no ETDRS, que equivale mais ou menos a 20/80. A sensibilidade ao campo visual também tem que estar entre 4 e 25 decibéis. A microperimetria também tem que ser maior que 2 decibéis. E mais ou menos simétrico entre os dois olhos. Aí tem ali critérios de exclusão, tá? Observe que tem um edema macular cistoide instável e indivíduo que iniciou ou mudou a dose da medicação nos últimos 3 meses, né? Permitido. Ele até repete um pouco, mas se o edema cistoide for estável, até dá para entrar. Então, próximo, vamos ver como é que está o edema dele. Próximo. Olha como ele está hoje em dia. Ele não está perfeito, tá? Mas ele vem controlado. E tem uma linha Z ali, mais ou menos limítrofe. A gente vai ter que mandar para o centro de leitura para fazer a medição exata, para ver se chega aos 2,2 que ele precisa ter para entrar no trial. Então, olha só, você tem uma doença rara, com complicação, calha de ser exatamente no gene que tenha um tratamento novo, mas a pessoa tem que ter a mutação no exon 13, não pode ser outro exon 13. Tem que ter um MEZ que justifique o tratamento e, além de tudo, não pode ter edema cistoide. Olha só, é bem simples, né? Difícil incluir um paciente e difícil estar na situação dele. De repente, se pega ele numa fase mais descompensada do edema cistoide, ele não entra no trial. Então, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Ele tá tomando Diamox aí. Não deixa de tomar, O fato porque... de tomar medicação para o edema não exclui, né? Não, eles colocaram ali que se tiver estável, pode fazer. O que é até meio complicado, porque, principalmente, por exemplo, se fosse uma terapia gênica com um adenovírus, que vai aumentar a inflamação, você poderia ter aumento de inflamação só pelo agente de terapia gênica. O RNA é um pouco menos inflamatório, mas mesmo assim, se tiver inflamação, como é que você vai saber se foi o edema que ficou mais intenso ou se é pela sua medicação, né? É. Aham. A injeção prévia ou o fato de estar no alelo duplo, tem várias questões aí que vão ter que ser pensadas para ver se ele vai conseguir entrar. Certo. Próximo. Acho que era isso. Obrigada, gente. Deixa eu só perguntar mais duas coisas. Por causa da nossa plateia, né? Que não está muito habituada a fazer terapia das doenças. Então, eu achei fantástico você trazer esse caso, porque antigamente a gente falava o seguinte: retinose acabou, fim, vai viajar para Ibiza
porque daqui a pouco não tem mais, né? Uhum. E eu achei interessantíssimo você colocar que agora a gente tem alguma coisa para conversar com os nossos pacientes, né? Pode ser que não seja o momento agora, mas veja o que a gente já cresceu nessa parte de pesquisa, né? Esse protocolo em especial é injeção intravítrea ou subretiniana? Esse é intravítrea, repete a cada 6 meses. E já é o segundo protocolo de injeção intravítrea com RNA que a gente tem aqui na escola. A gente já fez um para maurose congênita de Leber, o GNCEP 290, que substituía também só uma parte do gene, ela inativava, era um RNA de interferência que inativava um exon novo, né? Esse é diferente, esse é uma reposição do exon. Michel, você quer comentar, por Esse favor? primeiro, eu queria saber se esse primeiro, que com injeção intravítrea, porque seria uma grande facilidade, se teve êxito. E se o fato de ser intravítrea significa algum problema para passagem pela membrana limitante interna? É o mesmo sistema também, com adenovírus? O USHER2A nós não fizemos ainda, o do CEP 290 é bem mais tranquilo fazer injeção intravítrea, né? A não ser o fato de que o trial era com crianças, então isso já se torna um desafio, né? Fazer injeção intravítrea. Os adolescentes até que a gente ainda conseguiu, a gente tinha um de 14, um de 15, ainda deu para fazer acordado, né? Mas tinham 5 crianças, aí teve que ser injeção sob narcose, né? Então, não fosse isso, era tranquilo. A resposta melhorou um pouco a visão, mas era uma doença muito grave. O CEP 290 se tiver percepção luminosa, porque tinha que ter percepção luminosa para entrar no trial. Se não tivesse percepção luminosa, não melhorava, nem entrava no trial. E melhorou. Por exemplo, crianças que percebiam sinais no chão a gente fez mobility test, né, para desviar de obstáculos com diferentes iluminações. Teve pacientes que depois na rua percebiam cartazes, percebiam coisas grandes, tipo carro, móveis, coisas iluminadas. Então, apesar de ser uma visão bem pobre, ajuda muito na navegação e ajuda no comportamento das crianças, porque isso foi até um outro estudo de uma psicóloga que estava junto, que eles têm muito comportamento como autistas, e o fato de ter um pouco de visão já melhorou bastante essa parte comportamental também. E a gente teve um mobility test instalado aqui na escola para esse estudo. Foi um desafio, né, doutor Ivan? Eu queria te perguntar, a área do mobility continua viável e funcionante, né? A gente acabou de desmontar e agora vai ter um mobility virtual para esse próximo teste. Então agora vai ser Aquele espaço um físico óculos. não mais. Não, aquele a gente desmontou o espaço físico e agora a gente só precisa de uma área grande, aberta, porque o paciente vai fazer o mobility test com óculos de realidade virtual. Ô, Ju, e esse que já fez o protocolo que já foi feito, né? É um estudo para manter o que tem ou o objetivo é melhorar? Melhorar. Melhorar. É bem interessante mesmo, né? Esse desafio de melhorar nesse tipo de doença foi muito grande. E isso, inclusive, fez com que a empresa fosse vendida e eles vão fazer um outro trial maior. Porque para o FDA você precisa aumentar 15 letras para você. E é um desafio. Aqui, primeiro que não tem nem letra, eles não entram nem na tabela. Como que você vai melhorar 15 letras, né? Então, eles vão desenhar um trial novo e acho que talvez a gente vá seguir nesse trial. As crianças ainda estão em uso compassivo dessa medicação aqui na escola. Eles, inclusive, vão fazer naquele dia do atendimento infantil, de olho nos olhinhos. É a 12 de... A gente vai fazer uma rodada 12 de setembro, dessas injeções. E vai ter um outro trial na sequência, porque mudaram os endpoints e
vai continuar. E existe um momento de se parar as injeções? Não sabemos ainda. Tudo isso eu estou colocando justamente para a nossa plateia, que não É. está, inclusive a nossa plateia online, né? Uhum. Que não estão. De novo, eu falo que muitos nem sabem que existem protocolos para esse tipo de doença, né? Uhum. Então, isso eu acho super importante você ter trazido. Fiquei muito contente com essa abordagem que você teve no caso, justamente pela nossa plateia, né? Foi muito bom mesmo. E principalmente ter o Dr. Michel junto, né? Foi muito bom aqui a sua participação. E lembrar que a gente não pode, de verdade, fechar nunca a porta para ninguém, né? Porque a medicina só vem progredindo mesmo. E acho que também essa conversa com o paciente, ela tem que ser muito realista e você tem que medir exatamente a dose de esperança. Ele tem que ter esperança para ele ser parceiro, para ele participar, mas ele não pode ter uma expectativa maior do que o que você pode trazer de resultado. E nesse universo de comunicações aí de mídias sociais, isso está muito difícil de você manter uma comunicação adequada, né? Muito bem lembrado, porque o que a gente vê nessas mídias, célula-tronco, né? Você clica lá, aparece um monte de estudos usando célula-tronco em todos os lugares, né? E que você Eu acho sabe que não um tem dos substrato, avisos né? que nós temos que É dar para os pesquisa, né? pacientes é que eles são presas fáceis, né, pelo desespero. Então, é sempre importante dizer que não pode ficar caindo nessas histórias e consultar realmente alguém de confiança sobre isso. Porque senão vai ser, fica uma loucura, né? Vocês estão acostumados a ver isso também. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes de eu encerrar? Momento marketing aqui. Não percam a tese do Dr. Luiz Fernando Teixeira. Vai ser dia 22. 22? 22. O trabalho dele é 22 fantástico. do 9? 22 do 9? É o 9 horas. 9 horas. 22 do 9 é... Não, Um trabalho fantástico de tratamento de não, retinoblastoma. conhecemos. Mas já Ele é não vai fazer o defesa. marketing, então eu faço no lugar dele. Já é defesa, não é o... Já é defesa. Defesa. Muito bom. Esse Grande marketing jornada. foi sensacional. Mais um marketing. Vai ter um curso, uma disciplina de doenças raras em oftalmologia. E vão ser 3 dias na reunião da retina, no dia 18 de setembro. Aí, dia 20, 2 sábados sequenciais depois, 20 e 27, aqui. E já passou aí hoje a propaganda do curso, né? Se inscrevam. Pronto, acabou o momento Você marketing. podia ter posto o slide no final da sua Lembrei agora apresentação. só. Bárbaro, obrigada a todos. Então, vou dar por encerrado o Grand Round na noite de hoje. Lembrando todo mundo que semana que vem temos mais. Obrigado. Tchau, boa noite. Excelente reunião. Boa noite a todos.